Olá, 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 aqui quem vos fala é Luciano Peixoto, eu falo mais uma vez em nome da Previsul, empresa especializada na busca de concessão de benefícios previdenciários junto ao INSS. Hoje estaremos abordando um tema referente à Lei 8742 de 93, que é a lei que veio para regulamentar os benefícios de prestação continuada. É o mais popular conhecido como LOAS. Esse benefício é um benefício pago pelo INSS a pessoa idosa com idade a partir de 65 anos que não tenham condições de prover a sua própria subsistência. Ou seja, é aquele idoso ou aquela idosa, aquele senhor que vive sozinho, muitas das vezes tem dificuldade de se manter, não tem condições de pagar um aluguel, vive de ajuda da comunidade, ajuda dos amigos, dos vizinhos, muitas das vezes até membro de uma certa igreja, e a própria igreja às vezes acaba ajudando ele, porque sabe que ele não tem condição de se manter. É uma pessoa já de idade avançada, uma pessoa que não tem condições de se inserir no mercado de trabalho devido à sua idade, muitas das vezes vive de coleta de recicláveis, porque não tem força suficiente muitas das vezes para conseguir fazer algum tipo de serviço mais pesado. Então essa pessoa ela acaba ficando à mercê da sorte, muitas das vezes não tem familiares para ajudar, e essa pessoa ela tem sim direito a um valor de um salário mínimo pago pelo INSS, embora esse valor ele é cedido pela assistência social, mas quem administra esses valores é o INSS. Então a pessoa acaba recebendo do INSS. Então, quem tem direito? O idoso a partir de 65 anos de idade. Então, o requisito é a idade, tá? A partir de 65. E o segundo requisito que eles cobram, o INSS cobra, é a questão da miserabilidade, ou seja, a questão da renda per capita, dividida entre os moradores que residem na mesma casa ou debaixo do mesmo teto. Como que é feito isso? Eles fazem a soma das pessoas que residem debaixo do mesmo teto, divide pela quantidade de pessoas, e esse valor não pode ser superior a um quarto do salário mínimo. Então hoje o nosso salário mínimo nacional está em R$ 880. Então vamos dar um exemplo que debaixo desse mesmo teto convivam 4 pessoas, tá? O casal de idoso e mais 2 pessoas. Divide-se essa renda pelos 4, vai dar R$ 220. Beleza, tranquilo, atingiu a renda per capita e atingiu a idade, o INSS vai pagar sim esse benefício no valor de um salário mínimo. Mas o que é muito comum acontecer, isso a gente vê sempre e acontece direto, é a questão do casal de idoso. Muitas das vezes só convive o casalzinho, tá? É o vozinho e a vozinha que vivem juntos e só tem os dois. E o que acontece? A renda, muitas das vezes, um dos dois já é aposentado. Então ele recebe ou aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade, muitas das vezes no valor de um salário mínimo. Então o que o INSS entende? Esse valor dividido pelos dois, porque são 2 pessoas, acaba dando meio salário mínimo. E meio salário mínimo não é um quarto de salário mínimo. Logo, o INSS acaba indeferindo esse tipo de benefício e a pessoa não consegue receber na via administrativa. Então, o que tem que ser feito? A pessoa tem que procurar um advogado e entrar na via judicial. Nós temos casos julgados, jurisprudências, dizendo que esse limite de um quarto ele não tem sido aceito pela nossa jurisprudência. Então, muitas das vezes, se o casal, um dos dois recebe um salário mínimo, esse valor dividido por dois vai dar meio salário, diante das dificuldades, da questão dos alimentos, a questão de medicamento, que a gente sabe que a pessoa idosa ela faz um uso maior de uma quantidade de medicamentos. A jurisprudência tem entendido que não precisa ser necessariamente um quarto, tá? Que meio salário mínimo já está valendo e eles estão concedendo também. Então, se você conhece algum idoso, alguma idosa, pessoa que esteja passando por uma dificuldade e precisa desse benefício, orienta ela, tá? Diga a ela que ela pode sim ir até o INSS e fazer o requerimento. Como que é feito esse requerimento, tá? A pessoa tem que ligar tem que ligar no 135, tá? Por telefone e fazer o agendamento do LOAS. Ou então tem que entrar pelo site da Previdência Social e fazer o agendamento do LOAS, tá? Então nessa data a pessoa vai munir dos documentos, CPF, RG, carteira de trabalho, preenche a ficha, tá? Essa ficha inclusive ela é disponibilizada pelo site e dá entrada nesse requerimento pelo INSS. O INSS, na maioria das vezes, o que eles fazem? Eles fazem uma visita até o local, eles vão até a casa da pessoa,
para constatar se aquilo que a pessoa está dizendo, está escrevendo no formulário do INSS, aquilo condiz com a realidade, se realmente essa pessoa tem necessidade e faz jus a esse tipo de benefício. Recentemente nós tivemos a Lei 12.815 de 2015, que veio regulamentar também o LOAS na questão portuária. Então, aquelas pessoas que convivem em região portuária, Itajaí, Santa Catarina, Porto de Santos, Porto de Paranaguá, essas pessoas aqueles portuários que trabalharam durante um período como estivadores, tá? Prestaram serviço junto aos órgãos gestores de mão de obra, os órgãos, essas pessoas com idade a partir de 60 anos, tá? Aí não seria 65, a partir de 60 anos, essas pessoas também têm direito ao LOAS, tá? Ou seja, a receber esse benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. O que a gente sempre costuma aconselhar, pessoal, é o seguinte: muitas das vezes a pessoa completou a idade de 65 anos, mas a pessoa não faz jus a um tipo de aposentadoria. Por quê? A partir de 65 anos, a pessoa pode requerer sim aposentadoria por idade. Só que para que a pessoa possa ter direito a essa aposentadoria, a pessoa tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, que é o período de carência exigido pelo INSS. Tem que ter 180 contribuições. E às vezes a pessoa não tem essas 180 contribuições. Às vezes a pessoa trabalhou 1 ano, 2 anos, ou muitas das vezes nunca trabalhou. E aí o que acontece? O advogado acaba orientando essa pessoa: não, mas você tem a idade de 65 anos, não tem tempo de contribuição, vamos entrar com o LOAS, vamos entrar com o pedido de LOAS, porque a partir de 65 anos você já consegue. Só que, pessoal, tome cuidado, tá? A partir de 65 anos tem direito ao LOAS, mas as pessoas que realmente não têm condições de prover a sua própria subsistência. Nós estamos falando de pessoas no grau de miserabilidade, pessoas que precisam depende de ajuda de outras pessoas para sobreviver. E muitas das vezes a pessoa completou 65 anos, a pessoa tem casa própria, a pessoa tem carro no nome dela, a pessoa muitas das vezes tem outras formas de renda e não tem necessidade de fazer jus a esse tipo de benefício. Até seria uma questão injusta, porque esse benefício que está sendo pago para essa pessoa que não precisa, muitas vezes está tirando da pessoa que precisa e faz jus a esse tipo de benefício. Então, pessoal, hoje a nossa matéria seria sobre isso, tá? Sobre o LOAS, a Lei 8742 de 93, dizendo a vocês: se vocês conhecem pessoas idosas que estão nessas condições, orientem elas, tá? Em caso de dúvidas, procure um advogado, procure um escritório especializado em direito previdenciário, e esse profissional do direito, ele estará passando a vocês quais são os documentos, os requisitos e se vocês têm direito ou não a esse tipo de benefício. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.